Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. É com muita alegria no meu coração que eu, Ezra Xavier, inicio esse episódio. Tava muito animado, muito empolgado para receber meu amigo, meu irmão em Cristo, um jovem cheio da presença de Deus. Esse rapaz aqui foi usado em profecia no janeiro profético desse ano para falar comigo, e desde então Deus vem levantando tanto a minha vida quanto a vida dele. Recebam com muita alegria no coração nosso irmão em Cristo, evangelista Gabriel Franci. Queridos irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estar com você aqui e de alguma forma contribuir com esse podcast e também influenciar aos irmãos que estão nos ouvindo. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa. Há algum tempo a gente já vem se programando para estar aqui, É verdade. Mas Deus proporcionou este dia e eu tenho certeza que de alguma forma eu vou compartilhar aquilo que Deus tem feito em minha vida, já fez, e eu creio que assim continuará fazendo. Deus abençoe você, o Elvis, Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Glória a Deus, meu irmão. Antes da gente começar e eu te conhecer, fazer o público te conhecer, eu já te conheço, mas fazer todo mundo te conhecer, eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pelos nossos apoiadores, os nossos incentivadores que estão fazendo esse projeto acontecer de uma forma extraordinária. A Prime, a Top, a Cantinho Tá Cakes, que vem nos ajudando, nos incentivando, nos apoiando. O QR Code vai estar aqui na tela. Você que precisa fazer uma festa de aniversário, precisa de um kit festa, um bolo top, Cantinho Tá Cakes. Agora você que quer se deliciar com uma porção, um lanche muito saboroso, Roaster Burger. Tenho certeza que você vai ficar satisfeito. E você que precisa abrir uma empresa, você que precisa tramitar todo o processo jurídico da sua empresa, vai lá no Mauro e no Sanches Pinheiros e Advogados e Associados. Tenho certeza que essas 3 empresas vão te ajudar muito, seja em um bolo, seja num lanche, ou seja em um processo jurídico que você precisa desenvolver dentro da sua empresa. Louvado seja Deus pela vida de vocês, amém? Amém. Vamos pra cima, meu irmão. Quem é Gabriel Franci? Fala pro povo aí quem é o Gabriel Franci. Como o pastor Anderson que passou aqui, ele havia dito, e realmente é verídico, é um fato. Falar de nós mesmos é um pouco difícil, né? Mas eu me chamo Gabriel Franci, conhecido também como Franci, né? Na nossa igreja. E eu sou filho da irmã Daniela, conhecido como a irmã Dani. A minha família, a família Oliveira, a família Franci, não nasceu num lar evangélico, num lar que professava fé em Deus. Entretanto, com o passar do tempo, a minha mãe aceitou a Jesus na igreja Renascer, e lá se batizou na Renascer, e lá começou a ter um andamento com a vida com Deus, um relacionamento com Deus, se ingressar nesse chamado dela. Com o passar do tempo, ela me teve, inclusive poucas pessoas sabem, mas eu tinha um gêmeo que morreu na gestação. Minha mãe teve uma gestação muito complicada, muito complexa, com pré-eclâmpsia, e de fato até o meu irmãozinho, né, que estava no ventre da minha mãe na gestação, não sobreviveu. E os médicos até tinham em mente que ela também não sobreviveria. Ou ela sobreviveria e eu morreria. Mas em tudo Deus há um propósito, né? Em tudo Deus há um tempo. E sendo assim, com o passar do tempo, eu cresci no lar evangélico, na Igreja Brasil para Cristo, da Vila Sílvia. Eu cresci nessa igreja e eu sempre fui uma criança muito agitada, que não parava, não ficava quieto, e eu sempre tive o desejo pelos instrumentos. Eu queria ser um músico. Queria ser um músico. Típico de pregador. Né? E aí o que acontece? Minha família sempre investiu, minha mãe sempre investiu. E as pessoas da minha casa vendo o reflexo de Cristo na minha mãe, a minha avó também passou a aceitar Jesus, se batizou, ingressou uma vida espiritual, um relacionamento com Deus. E o que acontece? Eu passei a louvar na igreja, desde muito criança eu passei a louvar na igreja, desde a minha infância, meu irmão também louvava a Deus, só que o meu desejo era pelo instrumento, eu ficava doido, Esdras, para tocar. E minha família sempre investiu no meu chamado, na minha vida. Acho que com 6, 7 anos eu ganhei uma bateria, e lá eu passei a brincar, e aí eles investiram também em aula de bateria,
investiram também na aula de violão. Porém, o violão eu percebi que não é minha praia. A bateria ainda hoje eu arrisco, não sei se você já chegou a ouvir. Varão que toca. E aí, rapaz, acontece o quê? Eu passei a tocar na igreja e essa foi minha infância. Eu sempre fui muito familiarizado com esse ambiente de culto, de consagração, de vigília, de círculo de oração. Eu lembrava que minha mãe me levava para a vigília e às vezes ela levava até aquele edredomzinho de criança, Sim. porque a gente era criança e na época não aguentava virar madrugada, né? Sim. Mas eu sempre estive na comunhão com Deus, com a igreja, aprendendo os bons costumes, as boas práticas que a igreja nos oferece. Que bem. E eu cresci nisso. Fiquei 10 anos na Igreja Brasil para Cristo e logo após, dado uma direção de Deus, nós fomos ao Ministério de Madureira, Assembleia de Deus, que fazia parte da Debrais Vila France. Fiquei lá um bom tempo, cantava, continuei a cantar, continuei a louvar a Deus. Porém, eu percebia que eu sempre era um pouco retido quando se falava o Ministério da Pregação. Eu sempre quis fugir, porque na verdade isso nunca esteve no meu plano. Mas na verdade já foi o destinatário, eu já estava destinado por Deus para servir o ministério, para ser um instrumento, uma voz profética. E o que acontece? Deus usou uma irmã, eu tinha aproximadamente 11 anos de idade, dizendo que Deus iria me usar de uma forma muito especial. E eu nunca realmente botei fé, eu não sei se eu posso usar essa expressão, nunca botei fé, nunca de fato acreditei. Sim. Com convicção naquilo que Deus havia usado a sua serva. Mas nós sabemos que se Deus ele fala, de fato ele cumpre o que promete. Sim. E com 11 para 12 anos eu comecei não só a cantar na minha igreja local, na Assembleia de Deus, mas começou a surgir convites para mim louvar a Deus nas igrejas afora. Então eu comecei a louvar a Deus no interior de São Paulo, Itapevi, Jandira, Zona Sul, Zona Leste. E Deus sempre falando que iria me encaminhar ao ministério da palavra, ao ministério do ministro de evangelho. Porém, eu nunca tive isso em mente, essa ideia mesmo. Sim. Eu lembro que eu conheci uma pastora lá no Jardim Danfer. E ela disse, Gabriel, vai na minha igreja na quarta-feira. Eu disse, com certeza, estarei lá. Chegando lá, a pastora me deu a oportunidade, só que a oportunidade que ela deu não foi para louvar, mas foi para pregar. Você tinha quantos anos, cara? Rapaz, eu tinha 12, 13 anos, 12 para 13 anos. Eu tremia demais. Não sabia me expressar de uma forma boa, também não tinha roupas que pudessem combinar com aquele novo estilo de vida que eu teria. Eu lembro que eu preguei a mensagem de Atos 12, até hoje eu prego ela. Eu preguei essa mensagem de Atos 12 quando Pedro estava preso na prisão. Versículo 5, a igreja fazia oração fervorosamente a Deus a favor de Pedro. Eu preguei de olho fechado. E quando eu não pregava de olho fechado, eu olhava para baixo, eu olhava para o chão. E eu lembro, foi muito difícil. Porque, na verdade, todo início de ministério é difícil. A gente olha para a gente hoje e a gente percebe a evolução, a mudança que nós temos, a maturidade que nós recebemos com o tempo. Então, nesse tempo, nessa época, eu era muito novo de tudo, não tinha experiência, não tinha curso teológico, não tinha nada. E eu comecei a pregar. Depois dessa pregação destravou, virou a chave. Porque, na verdade, a nossa maior prisão não é a prisão que guarda os bandidos, mas a nossa maior prisão é aqui na mente. E que muitas vezes a gente se prende para virar a chave, aceitar o chamado, ficar aberto para aceitar o propósito de Deus nas nossas vidas. E dado esse ponto de partida, as agendas começaram a surgir. Eu comecei a aceitar convites, receber convites. E aí fui prega numa igreja lá, prega numa igreja cá. E aí até eu tô aqui até hoje. Fácil não foi, mas Deus é bom e nos trouxe até aqui. Rapaz, você é muito novo. Você tem 18 anos, né, Varão? Isso. Com 12 anos, você começou a pregar o evangelho. Com 12 anos. Cara, é surreal, porque assim, com essa fase da adolescência, é natural que a gente se encante pela música, pelo instrumento, pela bateria. Sim. É muito natural e para a igreja em si é natural isso. Sim. Um adolescente músico, um adolescente que toca é lindo, é natural, é bonito. Só que ao virar essa chave, ao destravar essa chave e começar... Isso te brilhou de fato o olho? Ou foi uma parada que você foi meio impulsionado pelo
ambiente ou pela... Foi acontecendo ou você realmente eu gosto disso mais do que eu gosto da música? Na verdade, de início foi um pouco complicado, até pela aceitação. Eu creio que a gente vai falar isso daqui um pouco para frente. A aceitação que de início não tem, na verdade acontece uma rejeição. É muito novo, não tem tanta capacidade, não tem tanto preparo. Nós enfrentamos isso até hoje. Até hoje, Em verdade. alguns lugares que nós passamos. Hoje a gente ri, mas no início é choro, é lágrima, não é fácil. E de fato, eu aprendi com o decorrer do tempo que as coisas de Deus são naturais, são automáticas. E realmente foi isso que aconteceu na minha vida, foi muito natural. Eu comecei a pregar numa igreja, de uma igreja eu pregava em outra, e as mensagens ao decorrer do tempo foi evoluindo, a mensagem foi amadurecendo, porque aquilo de início, eu não sei você, mas o meu início, eu me espelhava, e eu posso até usar a expressão que eu copiava alguns pregadores. Sim. Eu copiava alguns pregadores e eu não tinha de fato a minha identidade, a minha personalidade. E isso fez bem, mas não me fez bem. Porque com o passar do tempo a gente acaba aprendendo, agregando uma maturidade e de fato nos descobrindo a nossa identidade, de que forma Deus quer lhe usar, como Deus quer lhe usar. E isso é de extrema importância. E com o passar do tempo eu fui pregando e foi algo muito natural, muito automático, e as oportunidades foram surgindo, e Deus foi abrindo as portas, apresentando as pessoas certas, fazendo também as conexões certas. E fácil não foi, porque eu era muito novo, muito jovem. Eu estava nessa fase de transição de adolescência para a juventude, e você sabe que é uma guerra que o diabo ele tem investido pesado para prender a nossa juventude. E comigo não foi diferente. Então foi um tempo de renúncia, foi um tempo de investimento, dedicação no altar de Deus. Porque Deus não levanta ninguém que não se prepara. Então houve um tempo de preparo para eu chegar onde eu cheguei. Como eu havia falado com você, a gente estava no carro, foram muitos poços cavados para a água jorrar. Mas Deus é bom e nós estamos aqui para glorificar o seu nome. Esse processo de aceitação, nós que somos de igrejas mais tradicionais como Belém, nossa formação é do Belém, hoje nós estamos na Madureira, esse processo de aceitação é muito difícil para nós que somos de igrejas tradicionais. É verdade. Eu acho isso muito notório, o processo de aceitação para um jovem que não é casado, para um jovem ainda que está na fase de estudo, porque hoje nem tanto, mas antigamente se faltava porque estava indo para a faculdade, tá indo para a faculdade. Agora nem tem tanto esse problema, mas como foi esse processo para uma criança de 12 anos e mais, como foi esse processo para uma mãe de uma criança de 12 anos? Olha, foi um pouco complicado até na igreja, até na escola, perdão. Os meus amigos brincavam, ó o pastor aí, ó o missionário aí. Então foi um pouco complicado, tanto na escola quanto na minha vida particular, quanto também na igreja. Porque você sabe, como você disse, é muito novo, é muito prematuro ainda. Então, de fato, há essa rejeição. E eu percebi essa rejeição, o primeiro ponto é pela minha idade e também, como você disse, por ser solteiro. Então até hoje eu tenho. Hoje eu tenho mais maturidade para relevar e entender que isso faz parte do propósito. Mas um exemplo disso, eu cheguei numa igreja há uns 3 meses atrás, a pastora olhou para mim e disse, pode vir uma coisa boa aí de Jerusalém? Meu Deus, que terrível, cara. Eu disse, Deus seja louvado. Então, irmão, com o passar do tempo a gente cria essa maturidade, a gente aprende e sabe que isso faz parte do propósito de Deus. No início, nem todos vão acreditar naquilo que Deus confiou em suas mãos. No início, nem todos vão investir de fato naquilo que Deus depositou sobre você. Mas a certeza é que se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu não tinha Bíblia, eu não tinha terno, eu não tinha nada, mas eu tinha uma promessa. Então eu tô agarrado na promessa até hoje. E é isso que não nos faz parar. Glória a Deus. Isso é muito importante. Eu já vivenciei isso em alguns ambientes. É muito ruim. De você chegar num ambiente e o pastor presidente do local, a pessoa que tá ali talvez para te incentivar, É verdade. ela nem sabe que você tá indo. Primeiro ponto. Alguém te convidou e acabou nem falando para ela e não tem uma aceitação da pessoa que é a referência do ambiente. Verdade. Existe... Eu já vivenciei isso é terrível. O pessoal te olhar, te medir de cima a baixo. E é impressionante que nesse dia é o dia que Deus resolve te usar
da maneira mais poderosa. De uma forma muito marcante, né? E a pessoa que fala não pra você é a pessoa que tá dando glória a Deus e aleluia através da sua mensagem, né? É verdade. Deus, ele realmente ele surpreende. É aquilo que a Bíblia diz, ele chama os loucos para confundir os sábios. E realmente isso é um fato notório. Deus, quando realmente ele chama, ele se responsabiliza. Eu já fui a lugares que eu senti essa rejeição, só que eu dizia a Deus, Deus, o Senhor me trouxe aqui, fale com a sua igreja, por misericórdia, me use em suas mãos de uma forma útil, para que o seu povo possa entender a sua voz. Então, sempre quando eu orava a Deus, eu dizia, Deus, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Fale com o seu povo. Porque, de fato, se Deus ele abriu a porta para você, ele se responsabiliza. E eu creio que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. E a gente tá preso nessa palavra, né? É verdade. Eu sei que você, desde muito cedo, já vem vivendo as promessas de Deus. Não em sua totalidade, mas já vem vivendo as promessas de Deus. É a ponta do iceberg, né? É a ponta. A gente tá na ponta e a gente acha que tá vivendo já tudo, mas não tá vivendo. A questão é, receber uma promessa é maravilhoso. Você ter, eu já vivenciei, acho que a maioria, né, da nossa faixa etária vivenciou isso. Receber uma promessa da irmãzinha do Coque falando que Deus iria nos usar para levar o evangelho e cá estamos levando o evangelho para toda criatura. Exatamente. E se apegar na promessa é muito difícil. É muito difícil. Porque a gente mesmo vivendo a ponta do iceberg, parece que as coisas não vão fluir, não vão acontecer da forma que Deus, assim, nos prometeu. Não é verdade, Gabriel? Eu concordo. Eu acho que a maior dificuldade de nós, jovens pregadores, ministros do evangelho, é a constância. Porque é aquilo, muitas das vezes começamos bem, só que o que vai determinar é como você vai terminar o que você começou. Então a constância espiritual, a constância em oração, a constância na dedicação da leitura bíblica, porque é extremamente fundamental a leitura bíblica. Se você não faz uma leitura bíblica regrada, uma leitura sistemática, uma devoção no altar de Deus, se torna um pouco difícil. Então a constância, eu creio que é aquilo que mais nós temos lutado contra, a ser constantes, a perseverar debaixo da direção que Deus tem nos dado. Eu acho isso fundamental. Além da constância na leitura bíblica, existe um ponto assim crucial para a vida de todo bom pregador. E eu para introduzir isso, pego as nossas referências. Charles Spurgeon, John Wesley, Billy Graham. Além do camarada ter um baita de um conhecimento bíblico, o camarada pregava arroz com feijão, mas tinha uma vida de devoção em oração surreal. Verdade. O cara se entregava para a oração de uma maneira surreal. Você vai na Inglaterra, tem as marcas de joelho da oração. Verdade. Desses caras. Então, acho que o que nós precisamos como jovens é mais oração. Porque hoje em dia o conhecimento, o estudo, ele tá muito fácil e até um perigo, porque Sim. Hoje em dia tem estudo de tudo quanto é, tem teologia de tudo quanto é tipo, mas falta em nossa juventude, e infelizmente, né, nós falamos isso com pesar no coração, falta em nossa juventude jovens como Gabriel Francis que se dedicam em oração. Deus seja louvado. É verdade, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele em uma das suas frases, ele diz que tem muito PhD enterrando igreja. E quando eu falo isso, eu falo sobretudo aos jovens, porque nós temos que andar sim com conhecimento. Paulo escreve dizendo crescer na graça e no conhecimento. Sim. E isso é muito, muito verídico, realmente é muito importante, de extrema importância a nós. Porém, nós também não podemos deixar e desvalorizar a oração, esse momento de comunhão com Deus, esse momento no altar. Que eu não sei você, mas eu levo em muita consideração essa devoção, esse preparo que você tem para pregar, para ministrar a palavra. Porque tem alguém que pensa que pregar é só chegar lá, ler o texto, interpretar, examinar, aplicar e ir embora. Mas não, tem todo um momento de preparação, tem toda uma devoção no altar, tem todo um momento de oração, para que Deus, de fato, ele possa trazer os resultados da palavra que foi pregada e frutificar a semente que foi lançada através da palavra. E como são para você esse preparo? Como é esse preparo de um sermão? Além de estar ali em cima do altar, particularmente, como é para você esse preparo? Olha, você é um teólogo também top e você sabe que existem 4 pontos fundamentais para você ter uma boa
palavra, ter uma boa pregação, um bom desenvolvimento do texto? O primeiro é ler o texto, examinar o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Uma boa pregação começa com uma boa compreensão do texto. Todavia, uma boa compreensão se dá início através de uma boa leitura. Então, é necessário a gente fazer a leitura do texto diversas vezes. Eu uso até essa expressão de hipérbole. Até as letras da escritura estão pulando de dentro para fora. Então, você precisa ter completo domínio, controle do assunto que você está pregando, do conteúdo que você está expondo. Eu lembro desse texto, Marcos capítulo 7, Jesus conta e ele vai até os confins de Decápolis. E tinha um homem que ele era surdo e que falava dificilmente. Esse homem ele tinha um empecilho na sua língua que o fazia não falar de forma compreensiva e clara. E Jesus chegando lá, ele toca em seus ouvidos e cuspindo em sua mão, ele toca em sua língua. O grande problema deste homem não está na sua língua, mas está na sua audição. Porque quem não ouve bem não fala bem. E o segredo de falar bem está em ouvir. E todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós ouvirmos também por diversas vezes a voz dele. Então, ouvir bem nos fará falar bem. Então, o segredo é ouvir, o segredo é ler, o segredo é investir nesse período de devoção no altar de Deus. Você vê que a ordem do fator ela é unânime. Primeiro Jesus toca nos ouvidos. O problema também estava na língua, mas primeiro toca em seus ouvidos. A Bíblia é muito clara, verso 33. E os dedos nos ouvidos. Jesus pega e toca nos ouvidos. É verdade. E a gente tem essa dificuldade no início da pregação. Eu acredito que você tem muito essa dificuldade, assim como eu tenho, que a gente começa, Deus pela sua graça, explode a igreja no final da mensagem, mas nós montamos todo um plano de introdução e a igreja boceja, e a igreja se cansa, e a gente tenta prender e atrair. No início do seu ministério, com 12 anos de idade, como foi isso? Prender o público? Eu tinha um pensamento que a igreja está recebendo a mensagem e de fato que a mensagem foi boa, assim como eu creio que todos os pregadores, quando a igreja estoura, tem todo aquele mover, gente chorando, mas com o passar do tempo você aprende, você recebe uma maturidade, tanto física quanto espiritual, você entende que mesmo que os irmãos não estejam reagindo, a mensagem está sendo pregada. E de fato tem cultos que Deus marca para ter manifestações do Espírito, de seus dons, mas tem cultos que Deus quer tratar com seu povo no interior. Tem cultos que Deus ele quer fazer algo no interior. E então, com o passar do tempo, eu entendi isso. Eu recebi essa maturidade para compreender que mesmo a mensagem não trazendo as manifestações, a mensagem foi pregada. E se os resultados não vieram no dia, naquele momento, mas os resultados virão ao decorrer da semana. Uma mensagem, uma palavra que é liberada num culto de domingo, ela vai trazer a decisão certa para a pessoa no dia de segunda-feira. Uma mensagem, uma palavra profética liberada no final de semana, ela vai mudar a semana que vai vir para esta pessoa. Então eu tive essa mentalidade e hoje eu ainda tenho. Por mais que as manifestações não aconteçam, a palavra e a ordenança de Deus foi cumprida. O importante é isso, é que a palavra seja liberada. Uma vez a palavra liberada, ela se responsabiliza por si só, ela não vai voltar vazia. Com certeza. Não tem como ela voltar vazia. Enquanto enquanto Pedro pregava, houve a manifestação lá em Atos 2, mas depois teve uma liberação de uma palavra e depois vidas se reconciliaram. É verdade. Não adianta ter movimento, e eu tenho me incomodado muito em minhas mensagens. Eu peço para Cristo, se não tiver almas, não valeu a pena. Não valeu a pena. Não adianta ter movimento, não adianta ter barulho, ter arruaça, se vidas não mudarem na segunda-feira, como você falou. O importante é que vidas sejam impactadas a ponto de falar, eu preciso mudar de atitude. Sim, trazer a consciência é que precisa retornar ao lugar de origem. Porque a gente percebe nas igrejas do Brasil que tem se acometido muito pela emoção. Tem tomado conta da emoção. A pessoa chora, a pessoa pula, a pessoa de fato recebe, manifesta a sua alegria, que a gente estava até brincando, manifeste a sua forma de agradecer a Deus, o seu agradecimento, e só que não traz os resultados na semana. E o que de fato Deus quer com nós é no dia a dia. A palavra de Deus tem que entrar, tem que penetrar, tem que frutificar.
em nossos corações. De fato, e esse é o ponto fundamental. Nós, como jovens pregadores, você, em específico como jovem pregador, você só vai ser um bom pregador quando as pessoas que estão no seu dia a dia, na sua faculdade, enxergar que você é um homem de Deus mesmo sem estar pregando. É verdade. E aí a pergunta é, como se equilibra isso? Nós somos de uma igreja tradicional, mas somos jovens. Sim. Como se equilibra isso? Olha, eu vou falar por mim, a minha experiência pessoal. Nós temos que ter uma maturidade, tanto física quanto espiritual. E fora o discernimento. Eu creio que o ministério de um jovem, ele tem que estar fundamentado na oração, na vida de oração. Até porque, para que se reflita o evangelho, o brilho do Espírito Santo em outras vidas e de fato as pessoas possam saber que você é uma pessoa diferente, um jovem diferente, não é mais um entre a multidão. Sendo assim, a gente tem que ter uma vida muito equilibrada. Equilibrada eu falo nas nossas ações, em nossos costumes, nas nossas práticas, sempre fugindo da aparência do mal. E isso é muito verdade, porque na minha juventude eu abri mão do mundo para seguir a Jesus, para aceitar o seu chamado. E abrir mão da juventude no mundo não é fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Mas é um passo crucial, de extrema importância, para você ter uma vida significativa e recompensadora com Deus. E é verdade que somente a alegria e satisfação em Deus, somente há nele. O salmista diz em Salmos 31, dizendo: "Restitua-me, ó Deus, a alegria da sua salvação". Então só a alegria, de fato, uma verdadeira alegria na salvação, em Deus. Então, de fato, a gente precisa equilibrar isso, saber os momentos de brincar, mas também saber os momentos de falar sério. Porque a Bíblia diz: "Quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora eu me tornei um homem". E neste momento de transição, a gente também tem que mudar os nossos conceitos, a nossa forma de se colocar, nossa postura. E isso a gente sabe que é tido com o tempo, é tudo questão de tempo, né? E isso vai refletindo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Tem um texto de Atos 19, que a Bíblia vai falar sobre os filhos de Seva, onde o próprio espírito maligno vai falar: "Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem sois vós?" E a nossa juventude, ela precisa não ser reconhecida só em altares, não ser reconhecida só entre roda de pastores, não ser reconhecida só em banners. A questão é, como é que os espíritos malignos te reconhecem? É verdade. Como o espírito maligno vem te reconhecendo? Porque Deus, ele... Aí entra o ponto. Nós somos uma juventude que está debaixo de uma promessa. Sobre o Brasil vai vir um último avivamento. Palavra de Billy Graham, orando. Sim. E muitos pregadores ressaltam essa palavra. E nós queremos só movimento, só barulho. E como é que no meio desse barulho, desse movimento, o inferno está te reconhecendo? É verdade. Eu creio que além de nós termos uma influência terrena, também é de extrema importância você ter uma influência espiritual. Porque de fato o mundo espiritual existe. Não é brincadeira. A guerra é travada. Nós sabemos que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades. Então há uma guerra no mundo espiritual, há uma nuvem de testemunhas que nos cercam. Sim. Então nós devemos todo o tempo estar vigilantes, perseverar, persistir em oração e sempre mantendo a constância. É de extrema importância. Jesus disse que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então nós devemos sempre estar com o nosso espírito revigorado através da oração e fortificados. Isso é maravilhoso. Mas se você é um jovem que, pela misericórdia de Deus, pela graça, você prega quase todo dia, né? Deus seja louvado. E como é essa rotina, cara? Olha, de início foi um pouco complicado, é cansativo. Chegou um momento da minha vida, com 14 para 15 anos, eu falei: Deus, eu não quero mais viver de agenda. Eu quero agora trabalhar, eu quero seguir uma carreira, eu quero realmente ter uma vida social, normal, como todos. Porém, Deus usando as suas servas, e eu acredito muito nos mistérios de Deus. E se de fato Deus falou, Ele cumpre o que foi falado.
Deus, um certo dia, eu fui pregar até na nossa igreja, em uma das congregações, no círculo de oração, Deus usou uma irmã e disse, eu estou fechando a porta para você e eu vou cuidar de você. Foi um pouco difícil, porque você sabe que nós, jovens, temos alguns desejos de compra, de sair, e tudo vai dinheiro. Os gastos são grandes. Porém, eu estava agarrado nessa promessa e eu disse, se o Senhor falou que vai cuidar, de fato, Deus irá cuidar. Mais para frente eu quero até compartilhar um deserto, porque o crente é PhD no deserto, né? Já compartilha, fica à vontade. Nós estávamos precisando de uma providência financeira. Eu lembro-me na época que minha mãe estava desempregada, eu também não trabalhava, eu vivia de agenda e tinha acabado o arroz e só tinha 2 pedaços de frango na geladeira. Minha mãe disse, filho, vamos orar e vamos ver o que Deus irá preparar. Eu tenho um costume sempre de orar no período da tarde, tirar um tempo de oração, um tempo de devocional a Deus, para se preparar no período da noite, para quando eu sair para ministrar. Eu lembro-me que eu estava orando de joelho na minha cama, o telefone tocou em uma empresária lá da Zona Oeste, disse, Gabriel, você está livre hoje? Eu disse, estou livre. E aquela semana em especial eu não tinha uma agenda. Ela disse, você está livre? Eu disse, estou livre. Ela falou assim, olha, vai ter um culto no lar na casa de um amigo. E esse culto, o pastor que viria pregar, conduzir o culto, ele não vai poder vir. Você pode vir no lugar dele? Eu disse, com certeza, posso vir. Ela disse, então faz o seguinte, a gente vai te abençoar com o seu Uber de volta e vai ser isso. Eu falei, tá bom, mas você sabe que o Uber não enche barriga, não enche geladeira, não paga boleto. E chegando nessa casa, lá no Jabaquara, Zona Sul, cheguei lá, uma família que de fato não professava a fé em Cristo. É uma família um pouco meio complicada. Mas eu lembro que eu preguei também a mensagem de Atos 12, que falava acerca da libertação de Deus, do livramento de Deus, falava acerca da oração, dos resultados da oração. Porque, na verdade, tudo que aconteceu na vida de Pedro foi resultado da oração da igreja. E sendo assim, eu lembro-me que eu preguei essa mensagem e com o passar do tempo da mensagem, terminou o culto. O irmão disse, eu vou levar você na sua casa. Você mora na onde? Eu disse, moro na Zona Leste, São Miguel Paulista, aonde eu estou morando até hoje. E ele disse, vou lá. No meio do caminho, ele disse, tem algo que impulsiona o meu coração a lhe abençoar. A gente com o nosso pensamento pequeno, é até engraçado, eu dou risada hoje. O nosso pensamento pequeno, com a nossa mentalidade, porque de fato, nós pensamos pequenos, mas os pensamentos de Deus são grandes. Os nossos caminhos são curtos, mas os caminhos de Deus são longos e espaçosos. E eu disse, ele vai me abençoar só com nota de 2, de 10 e de 5. Mas eu vou comprar uma mistura e vai ser bênção, né? Tudo que entra realmente faz a diferença, né? Ainda mais nesse momento que eu estava vivendo na minha vida. Quando eu cheguei em casa, eu fui abrindo a porta, eu agradeci, como de costume, sempre mantendo a cordialidade, a educação aos irmãos que me tratam muito bem. Eu agradeci, ele disse, não disse que ia te abençoar, eu disse, ia. Ele falou, pois é, eu vou lhe abençoar. Ele pegou um bloquinho de dinheiro, o carro estava escuro. Ele disse, tá aqui, toma. Eu lembro que no final de semana eu iria pregar num aniversário de uma igreja, a Igreja Unida. Era já quase o 30º congresso dessa igreja. E eu precisaria de um terno bom, até para estar lá. Eu lembro que ele pegou esse valor, colocou na minha mão. Quando eu entrei dentro de casa e acendi a luz, tinha quase R$1.000. Tinha quase R$1.000. Eu fiz compra, comprei terno, fiz compra para casa, minha mãe chorou. E de fato, depois desse dia, eu nunca mais duvidei daquilo que Deus ele faz e de fato ele cuida. Se ele falou, ele cuida, ele cumpre, ele nos surpreende nos mínimos detalhes. Então, depois desse dia, eu nunca mais duvidei. E se Deus falou, ele vai cumprir. Se ele falou que ele vai cuidar, ele vai cuidar. Aqui, ó, Deus cuidando da gente, o pessoal da Roster Burger, meu Deus, vocês são top! Gente, o cheiro disso daqui tá demais. Tá surreal, olha isso. É coisa daqui. De crente salvo isso daí. Aqui, Wellington, olha isso, meu Deus do céu. É Deus cuidando da gente. Deus cuidando. Deus cuidando da gente. Esse projeto aqui começou com nome. Começou com o nome. O Elvis virou e falou assim, vamos pra cima. Vamos pra cima. E Deus começou a cuidar da gente. Eu imagino. E Deus começou a cuidar da gente. Fica à vontade, fica à vontade. Irmão, deixa eu... Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. O cuidado que Deus tem com a gente. Porque
Deus, ele libera a palavra e a palavra, uma vez liberada, ela não retrocede. A Bíblia, por si só, ela se garante. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que a palavra foi liberada, não importa a dificuldade, o vale que você está passando. Vai. Palavra foi liberada. Deus se responsabiliza pelo aquilo que ele prometeu. O problema é a nossa incredulidade. A nossa incredulidade, imagina que vai sair nota de 2, 10, 5, vai dar para comprar uma cartela de ovo e Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. É verdade. É de fato que a nossa natureza humana está sujeita a isso. A nós sermos acometidos pela incredulidade. É normal. Porém, nós temos que se apegar, se segurar, se prender na promessa de Deus. E se Deus falou, realmente, ele cumpre. E hoje eu tenho vivido o cuidado de Deus. Deus, ele apresenta as pessoas certas, ele abre as portas certas, ele faz as conexões certas. Quando eu viver essa experiência com Deus, virou a chave, mudou. Eu disse, de fato, se Deus falou, ele vai cumprir. Ele se responsabiliza. Isso é maravilhoso, porque Deus, ele é o Deus de conexões, mas ele, ao mesmo tempo, ele é o Deus que afasta todo mundo da gente, né? Nós temos essa dificuldade, nós que somos pregadores, de ter pessoas próximas de fato, né? Em nossos vales. Em nossos vales nós temos essas dificuldades. Um exemplo claro, trazendo para a Bíblia, Abraão e Jacó ali, ou melhor, Abraão e Ló, vai para um lado que eu vou para o outro. E nós, como jovens, acabamos vivendo isso. E como é pra você, cara? Você que é solteiro, olha lá, rapaziada. Olha lá, meninada, ele é solteiro. Como é pra você viver essas questões de Deus falar assim, agora você vai andar com suas pernas e eu vou te sustentar de fato, como você vivenciou isso? Como é amadurecer ao ponto que você falou que você agora já não é mais menino e entender se talvez essa solidão momentânea? Sim. Olha, isso é de extrema importância. Nós, às vezes, se saímos de determinados locais. Tem locais mais que não combinam com aquilo que Deus ele tem preparado para você. Tem locais mais que não se encaixa no ambiente que você está. Gênesis 12, sai de sua terra e de sua parentela. Então, a promessa na vida de Abraão estava baseada numa atitude que ele teria que tomar daqui para frente. E comigo não foi diferente. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, você a conhece. Ela é uma ajudadora, uma auxiliadora. A gente vai para o interior de São Paulo, a gente roda São Paulo, às vezes se for de Uber ela vai, se for de metrô ela vai. Então eu louvo a Deus pela vida dela, que ela é a minha companheira, minha intercessora, minha assessora, ela é tudo. Minha mãe é uma bênção de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dela. Glória a Deus, cara. Glória a Deus por isso. E fala para mim como é entender e assumir essa vocação. Essa chamada, e quando eu fiz o convite, eu usei esse termo, essa chamada embrionária, essa chamada desde quando você é um menino, uma criança. Me surpreende você falar desde os 12 anos, eu não imaginava. Como é isso, cara? Eu não tive essa oportunidade de, desde pequeno, ministrar. Mas como é isso, de uma maneira bem prática? Olha, de início é complicado, né? É difícil. Mas o ministério de Deus, de fato, na minha vida, tem se desenvolvido com o tempo. Desde muito atrás, o ministério tem sido lapidado. Eu creio que é um processo de preparo e antes disso, é um processo de lapidação. Deus nos lapida, molda o nosso caráter. Porque, de fato, às vezes, nós temos que estar preparados para onde Deus vai nos colocar. E a minha oração é: Deus, me prepare para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque coisa ruim é chegar ao endereço da promessa sem um preparo. Porque chegar é fácil, mas para se manter não. Então, essa minha rotina do dia a dia tem sido uma rotina de preparo, tem sido uma rotina de busca, essa constância entre oração e também de amadurecimento. Hoje a maioria das minhas amizades são com pessoas, homens casados, pastores, que têm a me aconselhar, até porque a Bíblia diz e nos aconselha a buscar a orientação dos mais velhos. Então, seguindo isso, eu tenho em mente que eu ando com pessoas mais velhas que eu, mais maduras que eu, e tem algo para me oferecer, para me compartilhar.
Então é isso que a gente tem vivido. E a esse ponto, quais são suas referências? Você falou assim, copiava alguns, Sim, isso é normal. Quais são suas referências como pregadores, algo do tipo? hoje em dia, Sim, desde o início, hoje em dia, desde o início. olha, no início eu era muito fã do pastor Gilmar Fiuza, até porque eu já fiz parte, nós já fizemos parte do Ministério do Belém, pastor Gilmar Fiuza, pastor Ângelo Galvão, pastor Elias Torralbo, pastor Júnior Trovão, eu era um fanzaço do pastor Júnior Trovão. Hoje, a minha referência um pouco mudou. Eu tenho muito em mente também que a minha referência é o meu pastor, o meu líder, e que de forma excelente nos conduz à igreja. Ele é a minha primeira referência, é o meu pastor. Tirando isso, naquilo que abrange a pregação, eu também tenho como referência o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Arisvaldo, são grandes homens de Deus. O pastor Elias Torralbo também, que é um grande mestre, um grande pregador, que eu fiz alguns seminários com ele, alguns cursos na FAESP, que de fato me ajudaram muito. Foi um divisor de águas no meu ministério e na minha vida. Que bênção. E por que pregar? Sendo que você já era músico, você falou assim, você recebeu a promessa, mas por que continuar na pregação? Olha, o Ministério da Pregação, de fato, depois quando se destravou na minha vida, eu falei, eu nasci para isso. Gostei desse negócio. O negócio é bom. E de fato, quando a gente vê Deus ele nos usando para liberar uma palavra sobre alguém, porque tem pessoas que entram na igreja aparentemente está tudo bem, mas só Deus sabe como ela entrou, como ela está naquele momento de reunião, de comunhão com Deus. E quando a gente libera uma palavra e a pessoa recebe de fato, eu creio que você já ouviu muito. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, eu pedi uma resposta a Deus. Sim. E o que você falou foi a resposta de Deus para mim. Tem pessoas que já entraram nos cultos que eu estive e disseram, eu estava aqui quebrado, eu estou aqui ferido, mas através dessa palavra o bálsamo de Deus passou no meu coração. Então, tudo isso coopera a eu perseverar no chamado de Deus. E eu até comentei que eu cantava também. Não sei se você já viu cantando nas vigílias. Já vi você cantando nas Eu fui me dar a besta de cantar. E até hoje eu tento manter, mas hoje eu foquei no ministério da pregação, ministro do evangelho. E eu não tenho dúvida, eu tenho convicção, nós temos que ter convicção, de fato, de que Deus nos chamou, o porquê Ele nos chamou e aonde Ele quer nos levar. Isso é muito profundo que você falou de ter essa confirmação, né? Quando Deus nos usa para falar com alguém. Propriamente quando se retrata a profecia. Aí um ponto que eu queria entrar com você, Deus te usa poderosamente em profecia, Deus te usou para falar comigo no início desse ano. Deus seja louvado. Deus te usou para falar comigo no início desse ano, a gente estava comentando, né? Você pregou no Janeiro Profético da igreja, você nem era do lado da nossa igreja ainda, você pregou no sábado e eu preguei no domingo, no encerramento do Janeiro Profético, Deus te usou para falar comigo sobre, inclusive, a minha chamada, a minha vida ministerial. Como é ter certeza daquilo que Deus está lhe confiando para entregar para a vida de uma pessoa? E eu concluo, porque aquilo ali pode vivificar, e com certeza vivifica, mas nós vemos algumas pessoas e alguns relatos de pessoas que são usadas de si mesmo e acaba matando a fé. Como é ter a certeza daquilo que você recebeu para liberar essa palavra? Olha, nós crentes, tem coisas que acontecem na nossa vida e só nós mesmos, na nossa experiência com Deus, que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Tem coisas que não se aprende dentro de uma sala de faculdade teológica. Tem coisas que não se aprende através da leitura bíblica. Claro, a leitura bíblica é de extrema importância, de extrema relevância. Mas tem coisas que são aprendidas na experiência do dia a dia com Deus, na devoção no altar de Deus. E de fato, isso que você falou realmente é muita verdade. Tem profecias que Deus fala e cumpre. Amós escreve dizendo que Deus de forma alguma fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e aos profetas. E eu creio que Deus ele revela os seus mistérios, ele revela os seus segredos, ele revela aquilo que está em oculto. Porém, nós temos que ter muita sensibilidade e fidelidade, porque
nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e a fidelidade para obedecer o que Ele nos ordenar. E o que as pessoas, o que eu percebo que tem faltado em algumas pessoas é isso, esses dois pontos, a fidelidade e a sensibilidade. Nós precisamos ter uma percepção do mundo espiritual. É por isso que eu gosto de chegar na igreja, eu observo muito o clima espiritual, a percepção espiritual do que está acontecendo, a forma que Deus quer tratar com a igreja naquele dia em específico. É de extrema importância. Isso é muito profundo, porque tanto mover o ambiente espiritual da igreja, ele conduz a uma coisa, a palavra bem pregada. É verdade. Uma vez que a palavra foi bem pregada, se tiver profecia, glória a Deus. Se não tiver a palavra, se a palavra foi bem pregada, tá tudo certo. Aí existe um problema, que é pessoas estão deixando de pregar a boa palavra e a verdadeira palavra para impressionar. É verdade. Com a profecia. E eu queria saber sua opinião de uma maneira bem particular em relação a isso, Gabriel. Olha, eu creio que a palavra não pode se deixar de segundo plano. A palavra de Deus é uma palavra-prima, é de extrema importância nas nossas vidas. Eu até digo aos nossos companheiros da nossa igreja que não adianta ter o culto se não tiver a palavra de Deus. A palavra de Deus é de total, crucial importância, de total relevância. Só que a gente percebe, a gente observa, e eu tenho observado isso, que a palavra tem perdido lugar aos mistérios, às profecias que tem se tido. Só que nós não podemos invalidar a palavra e dar mais validez à profecia. Porque, de fato, nós acreditamos, nós da Assembleia de Deus, acreditamos que a palavra é a voz de Deus. Sim. A palavra é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, claro, como você disse, se tiver a profecia, se Deus quer falar com a sua igreja através das manifestações de seus dons, amém. Se não, amém da mesma forma. Isso é um assunto um pouco delicado falar. É um pouco delicado falar hoje em dia, mas é uma tecla que eu reluto em bater, porque assim as pessoas deixam um pouco de lado a palavra. Isso me deixa maluco, isso me deixa doido. Ser bem sincero, cara, isso me deixa maluco. O importante é que a palavra seja pregada. E se a manifestação do Espírito vir, é maravilhoso. Com certeza. Mas se não vir também, porque nós acreditamos que Deus é soberano. A sua doutrina diz que Deus é soberano. Deus está acima das nossas vontades. Então, se de fato Deus não quer agir daquela forma através de suas manifestações, o que importa é que a palavra foi pregada, foi interpretada, o texto foi lido, explicado e aplicado. E isso por si só já nos basta, já nos preenche, já traz os resultados eficazes e efetivos na vida do corpo de Cristo. E eu queria que você contasse uma experiência. Como foi isso? Como se iniciou? Entender que você tinha esse dom. Olha, na verdade, nós estávamos passando por uma situação muito delicada. A minha mãe foi mandada embora de uma empresa e foi retido todos os benefícios que ela tinha. E já tinha se passado 4 meses. Não tinha nenhuma renda na minha casa. Nenhuma renda na minha casa. Eu vivia aquilo que os corvos vinham alimentar no Querite. Sim. Eu estava no Querite. Sim. E, de fato, estava travado, estava amarrado. E esse dinheiro não saía. E corre para lá, corre para cá. E o dinheiro não sai. E o negócio não anda. Eu lembro que minha mãe tinha ido por diversas vezes no banco. Ido no banco. E nunca conseguia resolver esse problema dela. Para esse benefício ser liberado. E eu lembro que eu tive um sonho. Eu acredito muito que Deus fala através dos sonhos. Eu tive um sonho e eu lembro que eu tive uma visão que minha mãe estava sentada numa mesa, como se fosse uma atendente, na frente tinha um computador e logo em seguida ela se levantava dessa mesa e ia a um caixa sacar o valor. Eu de início, quando eu acordei com essa visão totalmente clara. Eu não esqueci, eu acordei com a visão totalmente clara. Não tinha algo turvo. Mas, na verdade, a visão estava clara, nítida, daquilo que Deus estava falando. Eu confesso que, de início, eu relutei um pouco para falar. Mas isso ardia no meu peito. Eu disse, eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu disse, mãe, eu tive esse sonho assim, assim, assim. Ela disse, amém, meu filho. Passado uma semana, assim como eu tive e eu vi essa visão, se cumpriu.
o valor foi liberado por completo. Desde então, eu passei a acreditar nos mistérios de Deus e de fato, naquilo que Deus fala. Tem mistérios que Deus fala, que nem... Tem muito crente que fala assim, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou no meu coração. Tem coisas que só nós, os crentes, conseguem entender. Tá fora da alçada humana. Tá fora do entendimento humano. Os mistérios de Deus são vastos, profundos. Assim como Ezequiel, quanto mais ele ia, mergulhava, mais ele ficava submerso. Então, os mistérios de Deus são profundos, são vastos. E até você entender isso leva tempo. Só que quando você passa a entender os mistérios de Deus, é demais. Verdade. O nosso medo é continuar indo. É verdade. A gente tá com a água batendo aqui no tornozelo, nosso medo é continuar indo e ver a água batendo e batendo cada vez mais fundo, chegar um momento que a gente não aguenta mais. Aí a gente se lança e se joga. Com certeza. Além disso, de início, quem Deus tem usado nos seus mistérios, nos atos proféticos, a gente acaba dizendo, será que sou eu? Será que é a minha mente? Será que eu estou tendo uma impressão errada do que Deus quer falar? E, na verdade, Deus está falando e a gente não tem essa sensibilidade para entender, compreender de forma clara, nítida, o que Deus quer falar. E no início desse meu ministério, no início que Deus começou a me usar dessa forma, eu passei a pedir confirmações de Deus. E Deus, de fato, Ele confirma. A Bíblia diz que um dos árbitros da aprovação de Deus é a paz que Ele transmite no nosso coração. E, de fato, quando Deus ele fala na sua alma, no seu coração, quando a voz de Deus ecoa, soa, Ele traz paz, gera paz. E então, eu aprendi a isso. Mesmo que a pessoa não receba aquilo que Deus está orientando, aquilo que a voz de Deus está ecoando, a minha parte eu fiz, de transmitir o recado de Deus. Transmitir aquilo que Ele quer falar com a pessoa. Isso é tão profundo porque quando Gideão estava no meio da guerra se escondendo lá no lagar, a Bíblia vai falar que Jeová Shalom se apresentou. Então o Senhor se apresenta como paz, né? Uma confirmação de Deus. E para quem fala assim, ó, os dons cessaram, Franci, o que dizer para esse tipo de atribulado? Jesus, tem de misericórdia. Os dons não cessaram, claro. Paulo escreve dizendo que a manifestação do Espírito é com ordem e decência. E nós acreditamos muito nisso. Nós somos da Assembleia de Deus. Nós nascemos debaixo de uma cultura bíblica. Nós preservamos, priorizamos a palavra de Deus. Se Deus quer falar através de sua profecia, fale. Se não, a palavra será pregada da mesma forma. Eu não posso deixar de priorizar a profecia, o ato profético, do que a palavra. Eu recebo oportunidades, às vezes me dão 1 hora para eu pregar. Eu tento pregar 50 minutos e os outros 10 minutos eu deixo Jesus fazer o que Ele quer fazer, de fato, trabalhar a forma que Ele quer trabalhar. E, inclusive, aquilo que você disse, os dons não cessaram. Os dons estão aí, abertos. Joel, ele disse que os jovens sonhariam, que os velhos sonhariam e os jovens profetizariam. Nós acreditamos nesse mover profético. Nós acreditamos nessa descida do Espírito, no Espírito que age ainda na igreja, no Espírito que fala, nos dons espirituais. Eu acredito de forma muito, muito convicta. E é o que você falou, só quem é crente entende. Só quem é crente entende. Não adianta, só quem é crente entende. Ponto é, o Espírito trabalha, talvez trabalhe no início, no meio ou no final do culto. Se uma vez a palavra foi pregada, o Espírito tem liberdade para trabalhar da maneira que ele bem entender. Mas a palavra ela precisa ser pregada. A questão é, se levanta um povo que se chama de avivalista e querem fazer as coisas disturpadas, quer fazer tudo muito bagunçado, porque não tem o conhecimento necessário que a Bíblia nos oferece. Não tem o conhecimento necessário que a Bíblia nos proporciona. Você citou algo aqui de algumas dificuldades que você passou e quando você teve essa visão, existe um fogo aqui dentro de você confirmando aquilo de uma maneira bem clara. Jeremias 20 vai falar que ele tinha um fogo toda vez que ele pensava em parar. No meio dessas dificuldades, você já testificou 2 aqui. No meio dessas dificuldades que nós somos PhD, como você citou, no meio desses desertos, o que te impulsionou a falar assim, não vou parar? Chamada de Deus. Chamada de Deus, e eu sempre tive muita convicção. Do meu início, do meu ministério, eu conheci muita gente. Alguns até hoje se desenvolveram, prosperaram,
ministerialmente, a sua vida também particular. Alguns retardaram, retrocederam. E quando a gente observa isso, eu sempre me apeguei, sempre me segurei na promessa de Deus. E sempre buscando a constância da vida de oração. Até porque nós estamos falando dos dons espirituais e é válido lembrar também que os mistérios de Deus são profundos, são vastos. Deus sempre tem mais. Tem uma historinha que uma menina, um certo dia, ela chega à sua mãe e diz à sua mãe que ela conhecia tudo sobre Deus. A mãe interroga a sua filha e pergunta, tem certeza? A filha confirma a sua mãe dizendo, sim, eu conheço a Deus. Passado o dia, começa a chover. A mãe chama a sua filha e disse, filha, fica na chuva e eu já lhe chamo. A menina ficou, até que ela pudesse estar por completo encharcada, molhada. A mãe agora chama a sua filha e disse, filha, vem aqui. Cava a terra aonde choveu. Quanto mais a menina, a filha, cavava, mais ela percebia que o solo estava encharcado, mas que o subsolo estava seco. A mãe disse à sua filha, agora você entende? Assim somos nós, por fora, molhados, encharcados, mas por dentro, secos. É por isso que nós precisamos constantemente ser molhados pelo rio da graça, porque os mistérios de Deus são profundos. A nossa corda é curta, mas o poço de Deus é fundo, sempre para nos levar além, experiências além, visões além, momentos além. Então eu tenho muito isso em mente, que nós sempre temos que aprender com Deus, sempre temos que viver mais em Deus. Isso é muito profundo, cara. No início do meu ministério, eu pregava muito um texto. Só que eu pregava muito esse texto de forma diferente. Isso daí é a profundidade de Deus, que Deus sempre tem mais. Pregava em 1 Reis 17, 18 e 19, a história de Elias. E eu sempre preguei muito e Deus sempre se revelando de formas diferentes. E como é isso pra você que prega assim todo dia? Prega todo dia e ter essa busca pra ter mais de Deus e conseguir proporcionar mais de Deus pra pessoas diferentes. Você teve agora a experiência de estar em Balneário Camboriú. Sim. São cenários diferentes, né? O pessoal de São Paulo é um formato, de Balneário é outro. Comentei que eu já fui pregar em Curitiba, é outro cenário. Como é isso em uma ótica tanto espiritual como uma ótica ministerial? Como é isso pra você, Francis? Olha, a gente percebe que a gente tem que ter a percepção para entender que cada igreja tem a sua liturgia, tem a seu ritmo, nós podemos dizer assim. Tem o seu ritmo. Tudo é remetido através do estudo bíblico. Fácil não é. Tem igrejas que a gente acaba pregando uma mensagem. Hoje mesmo eu vou pregar, amanhã eu vou pregar outra mensagem. Então nós temos que sempre ter a sensibilidade para entender de fato o que Deus ele quer falar com a sua igreja. Eu particularmente escrevo todos os meus esboços, porque eu tenho em mente que é como se fosse um guia de um mapa, onde eu posso me basear para eu não me perder. Então, e ser fiel ao texto também que quer ser pregado, que Deus propôs ao meu coração a ser pregado. Então, assim, eu sempre procuro ser muito sensível para entender o que de fato Deus quer falar, o que está acontecendo, a forma que Deus quer operar naquele momento, naquela igreja. Tem lugares que a gente vai que a gente não conhece as pessoas. E quando Deus ele propõe a mensagem no seu coração e as pessoas no final vêm testemunhar, isso nos alegra. É porque nós sabemos, é a confirmação de Deus. E de fato, Deus fala, confirma e cumpre aquilo que falou através de sua palavra. Você acredita, Francis, que Deus ele faz isso que alguns pregadores costumam falar? Tinha uma mensagem proposta em meu coração, cheguei e Deus mudou tudo. Você acredita nesse fator? Olha, eu acho um pouco complicado. Porque, de fato, quando você se prepara ao decorrer do dia ou dos dias até chegar o momento de você subir no altar, liberar uma palavra, é um momento de devoção, é um momento de oração, é um momento de consagração, de jejum, de leitura bíblica. E particularmente eu, todas as vezes que eu vou ministrar uma palavra, eu já subo no altar com uma mensagem pronta, com uma mensagem preparada a entregar. A gente ainda ouve aquelas pessoas dizer, eu não estudei não. Deus vai falar comigo na hora. Deus vai revelar na hora. Irmão, em nome de Jesus, tem que se preparar.
Tem que estudar para ter uma boa mensagem desenvolvida, um bom texto, explicar o contexto da história também, porque aplicar versículos isolados sem contexto é pretexto para heresia. Então, você tem que entender o texto, o contexto do texto, se é uma profecia nacional, aos irmãos que estão ali incluídos naquele texto. Então, tem muitas coisas que a gente pode se relevar em conta, tirar em consideração. Esse são pautas muito, muito delicadas. A questão é, quem estuda mais, quem se prepara mais, quem lê mais, tá melhor qualificado para estar ali em cima do altar. Com certeza. Essa é uma verdade. O sucesso de uma boa pregação em público depende da dedicação no secreto. O quanto você se dedicar no secreto vai trazer os resultados em público. Esdras capítulo 7, Esdras ele escreve dizendo: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e a cumpri-la, e ensinar a Israel os seus estatutos e juízos. 4 pontos fundamentais. O primeiro ponto é, Esdras prepara o seu coração, porque nós temos que estar preparado, o nosso emocional preparado. O segundo ponto é, Esdras busca a lei do Senhor. O terceiro ponto é, Esdras ele cumpre aquilo que ele vai falar. Esdras ele de fato, ele busca viver aquilo que ele está pregando. E o quarto ponto fundamental é, ele ensina a lei do Senhor a Israel. Porque um bom pregador, ele não se torna somente um bom pregador pela mensagem que é exposta, mas também ele tem que estar alinhado com o ensinamento. Um bom pregador tem que ser um bom pregador, mas também um bom ensinador. E a gente percebe que tem bons pregadores, mas não há bons ensinadores. Há bons ensinadores, mas também não há bons pregadores. Então é necessário ler, preparar o coração, buscar a lei, cumpri-la, ensinar a lei. Jesus disse em João que o Espírito nos lembra aquilo que lemos e não aquilo que não lemos. Então é necessário fazer a leitura quantas vezes for necessária. Eu amo pregar Cantares. E o texto de Cantares, ele pula para mim. Se você falar o versículo 1, eu digo o versículo 1, o que está escrito. Diga o versículo 1, então. O versículo 1 trata acerca quando a amada olha dizendo, eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Então nós temos que ter muita familiaridade com o texto, muito conhecimento, dominar aquilo que nós estamos pregando, até para nós não liberarmos aquela axologia, eu acho, eu penso. De fato, a Bíblia é poderosa, a Bíblia por si só é poderosa. E ela fala conosco de uma forma ímpar, uma forma especial. Eu não preciso expor minha opinião, eu preciso expor aquilo que a Bíblia leva em consideração. E se a Bíblia falou, está falado. Isso é muito profundo, usando o texto que você leu, se não me falha a memória, o capítulo 7 ainda de Isso. Esdras. A Bíblia vai falar que Esdras ensinava e o povo se derretia, o povo chorava, o povo se rendia ao ensinamento da Escritura. Quando tem ensinamento da Escritura, aí que está a questão. As pessoas, não só pregadores, mas as pessoas buscam profecia. E, consequentemente, alguns pregadores se inclinam a entregar mais profecias porque é mais atrativo. Sim. A falta de ensino é um perigo. E como mudar essa mentalidade não só de pregadores, mas do público que assiste? Você já viveu isso, certeza. Você vai em alguns lugares, você tá assim, Deus tá te usando, aí tem um coitado com cara de dó, já esperando a profecia, não é verdade? Sim. E como mudar a mentalidade dessas pessoas, Francis? Através da perseverança bíblica. Quando nós vivemos de fato, escutamos os ensinamentos, as orientações de Deus através de sua palavra, a nossa mentalidade muda. Nós agregamos, nós recebemos uma maturidade tanto física quanto espiritual para entender a forma que Deus quer falar, como Deus quer falar, se Deus quer falar, se Deus não quer falar. Eu não sei você, mas alguns cultos que eu vou, às vezes nós pregamos a palavra e a pessoa vem, ora pelo meu filho, tá aqui a foto, tá aqui a chave, ora por mim. Então, assim, nós oramos, claro, abençoamos o lar daquela pessoa, mas de fato nós temos que ter a sensibilidade para entender que não é todo culto que Deus quer falar. Tem cultos que Deus não fala através de profecia. Tem cultos que a palavra bíblica foi pregada e foi aquele culto extraordinário. Foi aquele culto ímpar, marcante, que ficou marcado. Então precisa ter essa maturidade, essa percepção espiritual que às vezes nos falta. E essa percepção é tida através de oração, através da leitura bíblica, através do tempo você aprende a lidar com essas situações.
De fato, acho que a questão para essa. A resposta para essa questão também é aquela questão de o povo perece por falta de conhecimento. É verdade. Quando não tem leitura, quando não tem Bíblia, quando não tem palavra, qualquer caminho. O que João 8 vai falar, se não me falha a memória. A ovelha ela conhece a voz do pastor, não adianta. É verdade. Ou João 10. A ovelha ela conhece de fato a voz do pastor, e se o pastor está pregando palavra, seja exortando, é João 10. Bom pastor, se está pregando palavra de exortação, a ovelha está ouvindo. Se estiver acariciando, a ovelha está ouvindo. Se tiver palavra de Deus, não importa. A ovelha ela reconhece o seu pastor de fato. Com certeza. Ela recebe a orientação que foi dada através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, uma verdade prática que nós devemos ter em nossas vidas todos os dias. E o que você falou realmente é algo verdadeiro. Eu sinto em algumas igrejas, não em todas, mas em algumas igrejas a falta da palavra genuína, a palavra prima, a palavra ser a primeira coisa, porque as pessoas têm deixado a palavra em segundo plano. Na verdade, a palavra é fundamental, é de totalmente relevância. Elas têm tirado a valorização da palavra. E a voz de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que nas nossas igrejas mais tradicionais tem a palavra inicial, tem os hinos da harpa, os hinos inspirados pela palavra. Sim. Palavra inicial e o decorrer do culto e palavra, 1 hora de palavra. Com certeza, hinos bíblicos, né? Também, porque a gente percebe que tem alguns hinos que não tem uma letra bíblica, que é um hino antropocêntrico, que fala dos homens, da guerra do homem aqui na Terra, das batalhas, das vitórias do homem aqui na Terra. Na verdade, nós devemos prestar todas as vezes um culto cristocêntrico, de forma racional, de forma inteligente, no altar de Deus. Então é necessário. Isso se aprende somente através da palavra de Deus. Não tem como fugir. A palavra de Deus é de extrema importância. E se tratando dos jovens da nossa geração, existe uma apostasia que vem dominando os nossos jovens a ponto de não se interessarem pela palavra, a ponto de não se interessarem por estar envolvido na igreja, como você citou. Você pequeno ia pra vigília pra dormir, mas ia pra vigília. A gente ia... Chegava domingo, ensaio de manhã, eu tinha ensaio de manhã no domingo. E era o dia que eu tava mais animado pra estar envolvido na igreja, estar no meio da igreja. E hoje em dia a igreja em si, para alguns jovens, se tornou segundo plano devido a essa apostasia. O que dizer pra esses jovens, Francis? Que palavra ser liberada pra essas almas? Olha, é necessário nós voltarmos ao lugar de origem. É necessário nós voltarmos à remanescência. A gente percebe que os valores têm invertido. Não em todos os lugares, mas em alguns lugares os valores têm se invertido. O amargo virou doce, o errado virou certo. Então, é de extrema importância. Nós sempre temos os nossos valores através da leitura bíblica, voltar aos lugares de origem, através da oração, através da devoção no altar, através dos amigos do altar que nos levam para perto de Deus. Porque é necessário nós andarmos com pessoas que realmente professam a mesma fé que nós, que realmente estão envolvidos na obra de Deus. Eu também me alegrava muito quando chegava o dia de domingo. A gente contava os dias na semana para chegar o dia de domingo, para estar na igreja, para viver aquele momento, para limpar a igreja também, depois da EBD. É verdade. e depois estar no culto da família no período da noite. Então isso, na minha vida, me alegrou muito e até hoje me alegra. O que eu posso fazer pela minha igreja, eu faço. Se é para ajudar, se é para ficar na porta, enfim. O que o pastor nos orientar, nós seguimos a orientação do nosso pastor. Então é de extrema importância aos jovens que perderam essa valorização, essa ardência, esse desejo, esse sentimento pela palavra de Deus. É necessário que voltem ao lugar de origem, porque a palavra de Deus é de extrema relevância. O texto de Apocalipse para as igrejas, se não me falha a memória, para a igreja de Sardes, a questão era: lembra da onde caíste? É verdade. Arrependa-se e volta. É verdade. E volta. A questão é: as pessoas caíram dentro de igreja e
continuaram caídas e tá tudo certo, não importa. Eu tô dentro da igreja. É verdade. É por isso que Paulo ele escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 5, dizendo: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Há um fato que acontece que muitas pessoas têm dormindo espiritualmente, estão acomodadas, estão neutralizadas, apáticas, estão paradas. E a gente percebe através da leitura bíblica que todo sono espiritual leva à morte. O exemplo disso é o profeta Jonas, quando ele vai, Deus o ordena a Nínive e ele vai a Tarsis. E quando ele entra no porão do barco, vai começar um grande rebuliço naquele mar. O mar se enfurece e se ele não acordasse, todo o barco, toda a tripulação iria naufragar, iria morrer. Então todo sono espiritual leva à morte. E a morte espiritual é silenciosa, é sorrateira. Hoje você não congrega, amanhã você não congrega. Hoje você ora 10 minutos, amanhã você ora 5, depois de amanhã você não ora mais. Então nós temos que ter essa percepção para entender, de fato, a que turbulência nós estamos enfrentando, a que guerra nós estamos enfrentando. Porque o sono espiritual é silencioso e sorrateiro, e logo, dado ao tempo, você morre espiritualmente. E uma vez morto, é difícil para se levantar. Ezequiel 37. É difícil. Eu vou falar de um texto, eu queria que você aplicasse ele. Eu gosto muito das suas aplicações, que se retrata exatamente a um sono espiritual, a um sono físico que leva a uma morte. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, se retrata do sono de Eutico. Meu Deus. Queria que você aplicasse isso, se retratando a esse sono. Esse texto, ele vai falar assim: estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela. Olha isso, primeira informação. Ele estava sentado numa janela, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. 3 informações. Ele estava sentado numa janela, foi tomado por um profundo sono, e ele foi levantado morto. Isso é demais, porque a gente percebe 3 informações que o texto nos informa. Ele estava sentado na janela, e o momento que ele estava era um momento que Paulo estava pregando, estava expondo, estava falando, orientando as igrejas, a igreja ali, inclusive, no capítulo. Quando ele é acometido pelo sono, e ele morre, e ele cai da janela. E nós percebemos que é necessário nós termos muita sensibilidade para entender, porque o sono espiritual, de fato, é inevitável. Todos nós estamos sujeitos a dormir espiritualmente, a ficar acomodados, ou até mesmo a morrer espiritualmente. Eu falo de uma forma espiritual. Então nós temos que sempre estar em vigilância, em atenção redobrada, em comunhão redobrada com Deus, com o altar. Porque se não for isso, vai cair. E o diabo tem investido pesado. Eu percebo que quando nós estamos lendo algo, você não sente sono, mas vai fazer a leitura bíblica. Vai estudar um texto, vai examinar o texto, a história, o contexto. Dá um sono terrível, terrível. Mas nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos, de fato, vencer essas coisas que têm nos cercado. Essa potestade, essa influência diabólica que o diabo tem investido contra nós, contra a igreja, para de fato nós não termos o conhecimento, porque nós só saberemos o nosso chamado e de fato teremos certeza da nossa convicção, do nosso chamado através da leitura bíblica. Tem chamados que são geral e de pregar o evangelho, mas tem chamados que são específicos. Deus te chamou de uma forma específica e você somente vai saber isso através da autoavaliação e também através da leitura bíblica. Aí que tá o ponto e eu aplico. Olha isso. Primeira informação que ele tá na janela. O problema é que tem pessoa que é pra estar dentro do ambiente, mas tá se dividindo em ambiente. Janela é lugar de acesso. Ou você tá dentro ou você tá fora. Ele tava sentado na janela. Tava metade dentro, metade fora. Olha essa informação que o texto nos dá. Tá metade dentro. Tem gente que tá metade dentro, tá metade fora. Aí, como você tá metade dentro, metade fora, você fica vulnerável à situação. Porque você não tá 100% no ambiente. Se ele tivesse 100% envolvido na pregação de Paulo, ele não dormia. É verdade. Mas ele tava metade dentro, metade fora. Foi tomado de sono. Um sono espiritual nos faz a vir uma queda.
partir do momento que vem a queda, aí me impressiona. Foi levantado morto. Caiu espiritualmente. Quando a queda é espiritual, você pode estar de pé, mas no fundo você está morto. É verdade. Eu lembro Lucas 15. Os últimos versículos do capítulo 15 informam que o filho pródigo ele pega a herança de seu pai, aquilo que ele tem direito, e ele vai a terras longínquas. Porém, ele vive uma vida irresponsável. Ele vivendo essa vida irresponsável, uma hora a herança que seu pai lhe entregou, ele concedeu, acaba. Quando ele cai em consciência, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O primeiro ponto é, ele entende que na casa do pai tem pão. Ele entende que na casa do pai tem alimento. Ele entende que na casa do pai tem algo que pode o nutrir. Quando ele chega até o pai, o texto informa que o pai, o avistando de longe, corre para ver o seu filho, o abraça e dá a notícia aos servos: alegrei-vos comigo, pois o meu filho que estava morto agora reviveu, estava perdido e agora voltou. Perceba-se que o pai ele entrega uma roupa nova ao seu filho, ele entrega um anel novo, mas o texto não informa que ele recebe a herança de novo, porque tem coisas que não voltam, e quando voltam de uma forma demorada. Tem heranças que às vezes nós perdemos por tomar atitudes erradas, se precipitarmos, se anteciparmos da vontade de Deus, do direcionamento de Deus, e por isso nós perdemos algumas heranças. Esse filho pródigo, ele recebeu tudo, mas não recebeu herança. Então nós temos que ter essa sensibilidade para entender quando Deus nos orientar, quando Deus nos direcionar, quando é hora de ficar, quando é hora de sair, quando é hora de pedir, mas quando é hora de dar. Por isso que a gente precisa aprender a viver os processos. Não tem como, você citou o Querite, não tem como você ir para Serepta sem antes passar pelo Querite. Elias está no Querite recebendo provisão, mas depois que recebeu provisão, já recebeu provisão demais, agora vai lá profetizar para alguém que está morrendo, para alguém que não tem nada. Os processos do céu é inevitável. É verdade. Não tem como viver chamada se não passar pelos processos, pelo crivo de Deus. Não tem como, não tem como. E isso é um fato, porque só entende o processo quem ora. Marcos 14. Jesus estava orando e Pedro está dormindo. Porque quem ora entende o processo, mas quem não ora geralmente age com a força do próprio braço. É por isso que quando Pedro acorda e ele se depara com a multidão que cerca Jesus, ele desembanha a faquinha e corta a orelha de Malco, porque ele não entendeu o processo, porque ele não está orando, ele está dormindo. Então orar é de extrema importância. Eu digo que é o fundamento da vida cristã, é a oração, para nós entendermos o processo de Deus, entendermos o propósito de Deus e também entendermos aquilo que está acontecendo, aquilo que virá, aquilo que nós passarmos ou vamos passar. Acho que um dos textos que mais mexe comigo quando se retrata em oração é Atos 1,14, se não me falha a memória. E todos perseveravam unanimemente em oração. Olha isso. Eles recebem a promessa em Atos 1,8. Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eu já recebi promessa, Jesus já me buscou no caminho de Emaús, eu já vi Jesus sendo elevado aos céus. O que eu preciso fazer agora? Perseverar em oração. Orar é fácil? Não. Orar é cansativo. Orar desgasta. Parece que a nossa oração não está passando do teto. É uma verdade, mas orar se pressupõe a perseverar, não adianta só orar, você precisa perseverar em oração até que Atos 2:2 aconteça, porque você está perseverando, e de repente veio do céu som como de um vento veemente e impetuoso. Então quando a gente menos espera, as coisas se desatam espiritualmente falando. E você percebe que só houve um cumprimento de promessa porque as pessoas que estão dentro do cenáculo estão perseverando em oração, naquilo que foi liberado por Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles estão dizendo, se Jesus falou, eu vou ficar. Jesus falou, de fato, vai acontecer, vai se cumprir. Então, se eles tivessem saído, eles não tinham recebido a promessa do Espírito Santo. A questão é da nossa juventude. Nós vemos, você citou isso e eu já vi isso, jovens que se levantam e estão pregando em um momento, jovens que estão louvando, estão vivendo a itinerância em um momento, e de repente esses jovens caem, esses jovens desistem, esses jovens abandonam a fé, ou esses jovens estão fazendo, exercendo, mas sem aquele brilho,
sem aquela essência. A questão é simples, não é nem sobre somente perseverar, somente conhecer a palavra. A questão é que esses jovens não têm, de fato, uma experiência. Verdade. Porque só perseveraram depois que Jesus veio e buscou eles no caminho de Emaús. Teve 2 lá que estavam perseverando em oração, mas momentos atrás estavam fugindo para o caminho de Emaús. Pedro tinha voltado a pescar. Depois que você vive experiência com Deus, depois que você é marcado, depois que Jesus te marca com fogo, aí você consegue ter força para perseverar. É verdade. Nós percebemos que Deus ele marca as pessoas sempre num cenário desfavorável. É sempre num ambiente improvável que Deus ele marca um ministério, um chamado. O exemplo disso é Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías está vivendo um momento muito difícil, tanto de sua vida quanto da nação, porque a nação de Judá está em completo declínio. Os valores se inverteram. Mas é nesse capítulo em específico que Deus marca o ministério de Isaías. Billy Graham Charles Spurgeon escreve dizendo que o encontro com algumas pessoas podem mudar alguma coisa, mas o encontro com Deus muda tudo. E de fato, Isaías ele teve um encontro com Deus, ele foi marcado por este encontro no capítulo 6. E depois daí o ministério dele nunca mais foi o mesmo. Então nós aprendemos que são ambientes desfavoráveis, cenários desfavoráveis, improváveis, onde a terra está seca, a terra é infértil. E Deus ele marca o ministério de alguém, o chamado de alguém. Esse é muito profundo, porque quem é marcado tem autoridade. Primeiro ponto, quem é marcado é diferente, não força, mas tem. Vou lá para Elias de novo. 1 Reis 17, verso 1. O Deus cujo a face estou. Tem autoridade, eu sou marcado. Deus está aqui, ó, cuja face estou. É verdade. Eu tenho noção daquilo que eu estou liberando quando eu sou marcado. Prova do que você falou, Atos 8. Tive a oportunidade de ministrar essa mensagem. E Paulo consentia com a morte de Estevão e todos foram dispersos de Jerusalém. Todo mundo ia para Jerusalém para buscar. Mas Jerusalém é perseguida agora, todo mundo sai. Momento improvável. Agora vamos viver o ID de Deus. É verdade. Todo mundo vai para Samaria, Felipe começa a pregar, até o camarada que tá cheio de demônio fala assim: que presença é essa? Tem como eu comprar? Desculpa, quem é marcado não consegue dar moeda de troca. Quem é marcado, não adianta. É verdade. E nós sempre temos que estar aberto a receber não o natural. Porque quando nós vamos a um culto, dispostos a receber o natural, é óbvio que você vai sair da mesma forma que você entrou. Mas quando você entrar no culto para receber o sobrenatural, tenha certeza que Deus ele vai lhe marcar, vai fazer algo extraordinário, sobrenatural, de fato, na sua vida. Então nós buscamos e acreditamos no sobrenatural de Deus. É muito profundo para complementar. Tem uma passagem em Êxodo, se não me falha a memória, que Moisés ele tá na caverna, aí tá num monte, aí começa relâmpago, fogo, trovão, todo mundo corre, Moisés vai lá pro meio. É verdade. Ele era marcado. Pessoas que são marcadas são diferentes, não adianta. E eu tenho até algo interessante a falar. Manda. Entrega tudo, vai. Não, vou entregar tudo. Fala pra levantar a mão que a gente vai levantar. Levanta a mão, Wellington. Levanta a mão. Os momentos que Deus marca a vida das pessoas costumam ser um momento difícil, como eu havia falado, Isaías. O capítulo 6, versículo 1, Isaías ele dá algumas informações, dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, e a aba de seu manto preenchia todo o templo. De fato, Deus estava sentado, e se Deus está sentado, ele está parado. Mas o fato de Deus estar parado não significa que ele não esteja fazendo nada por você. Porque nós entendemos que Deus parado faz muito mais do que nós em movimento. E além disso, do versículo 1 ao versículo 8, Deus, além de estar parado, Deus está em silêncio. Deus não fala. A voz de Deus brada no versículo 8, quando Deus brada dizendo: Isaías, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas do versículo 1 ao versículo 7, Deus está parado. E além de Deus estar parado, Deus não fala. Deus está em silêncio. Então nós aprendemos com esse texto. É uma verdade extraída do texto que, mesmo nós não vendo, já tem algo acontecendo. Deus está em silêncio. Nós estamos no tempo Cronos que está parado. Tudo está parado, tudo está em silêncio. Mas Deus está nos preparando para nos marcar neste momento, neste tempo. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo.
Continua, prega, Varão. Continua. O que tem nesse esboço aí? Conta aí. Não, esse texto aqui é lindo demais. Porque a gente aprende o chamado de Deus, a doutrina da santidade também o texto vai expor. Isso porque nós sabemos que a doutrina da santidade é aquela que ordena todas as outras. Um dos atributos de Deus é a santidade, que ordena todos os outros. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a bondade de Deus é santa, a sua justiça é santa. E esse capítulo, você fazendo a leitura decorrida dos versículos, vai tratar sobre o chamado, sobre a forma. Flávio Josefo informa em uma das suas obras, dizendo que o profeta Isaías ele tinha por volta de 20 anos, era um rapaz da minha idade. Ele vai ter uma visão, ele vai ter 4 visões, o céu se abre, ele vê o Senhor assentado em seu trono. Então, de fato, de forma efetiva, o ministério de Isaías foi marcado. A vida de Isaías foi marcada. É muito profundo, porque nenhum ministério começa do nada da noite pro dia. Olha como, fazendo a leitura decorrente do texto, você vai reparar alguns pontos que o texto nos informa. Ele vê os serafins, depois que ele vê os serafins, ele vê os umbrais da porta, ele vê a fumaça que representa o juízo de Deus. É muito profundo esse texto do capítulo 6 de Isaías, ao ponto que ele vai falar que ele fica espantado com aquela situação quando ele vê a fumaça. E ele vai dizer o quê? Ai de mim, sou homem de impuros lábios. Ou seja, até ali ele não era marcado. Aí Isaías pega lá tenaz e toca. Depois que Isaías foi tocado, foi marcado, ele teve a capacidade para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. É verdade. Se você não for tocado, se você não for marcado, você nunca vai ter a capacidade de dizer, eis-me aqui. Com certeza, realmente é verdade. Você percebe ao decorrer dos versículos bíblicos, Isaías ele está informando algumas coisas que ele está vivendo, as visões que ele está tendo. Os umbrais das portas se moviam. E o templo agora, se não me engano, é no versículo 5, né? Fica repleto de fumaça. Quando ele vê a fumaça de Deus, e aqui é interessante, nós temos que desconstruir uma ideia, porque foi construída uma ideia sobre a igreja que fumaça é glória de Deus. E, na verdade, a fumaça nunca foi glória de Deus. Nunca. Êxodo e Apocalipse vão informar que, na verdade, fumaça traz a remetência ao juízo de Deus. Sim. É por isso que quando o templo fica repleto de fumaça, ele olha para dentro de si. Naquilo que Paulo escreve dizendo, examine-se o homem a si mesmo. Ele se examina, ele olha para dentro de si e reconhece, tem a consciência, a ciência de quão pecador ele é, de quão falho ele é. Então, é nesse momento que ele reconhece que ele é marcado pelo o chamado de Deus. É impressionante. Me deixa abismado, Francis. Aí você vai em... Como diz o pastor Anderson Bertoldo, você vai na igreja ali, Jesus foi ali, já volta, as pessoas gritam, a fumaça de Deus está invadindo, a glória de Deus aí, ó. Me ajuda. É um absurdo, sendo que a Bíblia ela é muito eficaz naquilo que ela nos aponta. Com certeza. A fumaça é o juízo, viu fumaça, ai. Vou morrer. O negócio agora apertou, porque Isaías, ele vai falar, se não me falha a memória, alguns capítulos anteriores, ele vai ter algumas visões e ele vai falar, ai de vocês aí, ó, Acácio, toma cuidado, fulano, toma cuidado. Capítulo 6, não, viu fumaça, ai de mim. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando os serafins, que são seres ardentes, que queimam em fogo, pegam Atenaz nós sabemos que é a espécie de uma pinça. Eles vão até o altar de Deus, pegam a brasa viva, tocam em Serafim e tocam em Isaías. O ministério de Isaías é marcado, e além de ser marcado, o chamado dele é marcado. E nós precisamos todos os dias ser marcados pelo fogo de Deus. E esse fogo vem através da sua palavra. A gente tem visto nas igrejas hoje em dia, infelizmente, muito fogo estranho, muita chama estranha, muita brasa, que na verdade não é brasa, é carvão que já está... Então nós precisamos ser sempre reavivados, avivados, arder em fogo, que é através da palavra de Deus. Aí que tá a questão. Talvez alguém que assista o Prega Pregador ou tá conhecendo agora não entende qual que é a proposta do Prega Pregador.
A proposta não é sentar e simplesmente conhecer, mas é que através daqui uma palavra entre no seu coração, no âmago do seu coração e talvez te marque. Com Essa é certeza. a proposta. A proposta de um pregador, um jovem pregador como somos, não é subir para estar em banners, ou para ter recurso financeiro, ou para falar eu cobro X de oferta, eu prego 1 hora, 2 horas. A proposta não é essa, a proposta é ter almas. Com certeza. E eu tenho um vídeo no seu Instagram de você ministrando na Avenida Paulista. E é uma essência que algumas pessoas se perderam, acabaram perdendo essa forma genuína de levar o evangelho. Porque nós vamos fazer um evangelismo e saímos com um panfleto falando que Jesus ama, sendo que nós precisamos olhar para alguém e falar assim: você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, Jesus quer mudar a sua vida, a sua história. É verdade. O que te Olha, impulsionou, cara? essa experiência na Avenida É. Paulista foi uma experiência muito de início complicada. Eu recebi uma ligação de um amigo, ele disse: Gabriel, vou pregar na Avenida Paulista amanhã. Eu lembro que era um dia anterior da parada LGBT. Ui. Eu disse: nós iremos ao lugar de confronto. Nós estamos indo direto ao lugar do problema. Mas eu disse: eu vou. Preparei um esboço. Você sabe que mensagem de evangelismo, de pregar na rua, é uma mensagem simples, é uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem completa, direcionada àquelas pessoas, ao público que está sendo pregado. Sim. Eu lembro que eu preguei uma mensagem dizendo que venha a mim todos aqueles que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É aquele texto tão conhecido, né? Que são pregados nos cultos de missões, que são falados nos cultos ao ar livre. E de fato, essa experiência me marcou. Essa experiência, realmente eu senti o chamado de Deus na minha vida também. Porque enquanto eu estava pregando, tinha muita pessoa que passava, ria, xingava, mostrava o dedo. E a gente percebe que isso é aquilo que os profetas, os personagens bíblicos também passaram. E às vezes passaram, às vezes não, com certeza passaram muito pior do que nós. E nós estamos nessa vida tão abençoada, nós somos tão muitos abençoados por Deus. E não temos essa ciência. E então a gente acaba meio que entendendo aquilo que eles passaram. Não de uma forma completa, mas de uma forma imparcial. Existe um glamour que colocaram em ser um pregador itinerante. A vida sofrida de ser um pastor, porém que você vai enriquecer sendo um pastor. Inventaram mentiras que pessoas que não são marcadas acreditam e replicam. Um glamour da itinerância, que você vai ter o melhor terno. A itinerância vai te proporcionar ofertas, sendo que quando nós voltamos para o princípio do que é ser um pregador itinerante, do que é levar a mensagem de Deus, o princípio é isso. Aí eu cito Jeremias novamente, Pazur estava espancando e ele falando: não aguento mais. Ele era itinerante, isso era ser itinerante. É verdade. É claro, nós precisamos entender que os pregadores itinerantes, os jovens pastores não são amigos da escassez, da miséria, porque também se tem em mente, algumas pessoas pensam que o cara é um pregador, o cara é um jovem pastor, ele é amigo da pobreza. Claro que não. Ageu escreve no capítulo 2, versículo 8, dizendo: dele é o ouro, meu é a prata. Então, nós precisamos entender que nós somos uns príncipes de Deus. Mas, claro, são chamados específicos que Deus ele chama algumas pessoas para honrar de formas específicas também, para levar a lugares que, se a pessoa não tivesse o ministério, ela não pisaria por ela mesma. Eu mesmo tenho lugares que eu já fui que, se fosse por mim, se não for pelo ministério, eu não iria. Eu não chegaria lá. Sim. Então, nós precisamos entender que, de fato, Deus ele cuida. Às vezes, não é de uma forma tão luxuosa, com essa forma que as pessoas têm colocado, né, esse glamour, as pessoas têm inserido, mas de fato Deus ele chama e de cada pessoa ele cuida de uma forma diferente, específica, pessoal, né? Acho que é como estávamos conversando ali fora. Chega um momento que a gente vai viver a promessa de ser o pastor de igreja, vai chegar esse momento e a chamada ela proporciona momentos. Nós vivemos momentos durante a chamada. Momentos que nós vamos receber o dedo do meio de alguém. Momentos que nós vamos receber um bolinho de oferta de alguém. E isso, depender de Cristo, nos proporciona isso. São altos e baixos que só quem diz eis-me aqui.
consegue entender. Só quem é crente consegue entender essas coisas. É verdade. É por isso que, voltando no Eis-me aqui, Isaías, quando ele ouve a pergunta de Deus, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele brada do céu dizendo, eis-me aqui. Versículo 8, envia-me a mim. A expressão eis-me aqui, no hebraico, se pronuncia por renine. Renine, existe uma matéria na teologia sistemática que é conhecida como hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica trata acerca das interpretações das escrituras sagradas. Toda vez que eu quero descobrir o significado de uma palavra, eu procuro a primeira vez que essa palavra foi mencionada. E a expressão eis-me aqui, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, é em Gênesis capítulo 22, versículo 9 ou 19, se não me falha a memória. E o anjo do Senhor bradou do céu, dizendo, Abraão, Abraão. E eu lhe respondi, eis-me aqui. Então, toda vez que a gente ouvir a expressão eis-me aqui, significa pare imediatamente o que você está fazendo, porque algo de importante vai acontecer. O que Isaías ele entendeu a importância de seu chamado. Isaías entendeu a importância daquilo que Deus estava confiando, daquilo que ele estava sendo marcado naquele momento, para aquela nação, para aquele tempo. Então, o diabo ele tem investido pesado para tirar a importância de Deus no chamado das nossas vidas. É tão verdade que tem pessoas que dizem, quem sou eu para estar lá? Quem sou eu para pregar? Tem pessoas melhores que eu. Tem pessoas mais capacitadas, mais influentes que eu. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele estabeleceu sobre você a importância do chamado. E se Ele lhe prometeu, de fato, Ele vai lhe cumprir. E nós devemos estar sempre sobre a disposição do céu. É de extrema importância. De fato, existem pessoas melhores. De fato, existem pessoas... Eu, particularmente, eu acho a sua oratória surreal. A gente estava comentando, eu, o pastor Armando e o pastor Fernando uma vez. Sua oratória é surreal, cara. Existem pessoas melhores. Mas Deus, Ele quer te usar. Ele quer te usar. Daquela forma. Daquela forma. Deus quer te usar daquela forma. Deus quer te lapidar e quer te usar daquela forma. Eu até me pergunto a Deus, eu me perguntei já a Deus, eu disse, Deus, como o Senhor vai me levar lá pregando o que eu prego e o jeito que o Senhor tem me usado? Eu sempre procuro buscar ter a minha identidade, a minha personalidade. Tem muitos, mas nós precisamos cada dia elevar o nosso nível espiritual. E além disso também elevar o nosso nível de conhecimento. E isso vai nos fazer nós nos destacarmos entre os iguais, entre a tantos normais. Então eu sempre digo a Deus, Deus me leva a lugares maiores, me usa de uma forma especial, de uma forma diferente. Nós devemos ter isso em consciência. Isso é perfeito. Você foi marcado, varão. Essa é uma verdade. Faça suas considerações. A gente está indo pro final. Meu Deus, nós falamos muito, né? Falamos pouco. Eu acho que tinha mais coisa para falar aqui. É verdade. Eu acho que tinha mais... A gente podia comer bem mais aqui. Mas fica à vontade. Obrigado. Quer aplicar? Aplica. A gente tem ainda uns minutinhos. Fica à vontade. Deus seja louvado. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Esdras, o Elvis. Deus abençoe essa família tão abençoada. Amém. Para mim é uma alegria contribuir de uma forma indireta ou também indireta. Liberar uma palavra para você. Persevere. Assim como Atos diz, nós perseveramos em oração e também buscando a leitura, a lei do Senhor. Então persevere em oração, na leitura bíblica, que é de extrema importância. E com certeza trará muitos resultados. Muito obrigado. Glória a Deus, meu irmão. Muito feliz em te receber. Muito feliz pelos nossos apoiadores. Osterburger, que vem nos abençoando. Nos satisfez muito nessa tarde. Que Deus abençoe muito vocês. Cantinho Tá Cake, que vem nos abençoando. Silvio Sanches e Pinheiros, advogados também, e sociedade. Agradeço a Deus pela vida de vocês. O QR Code vai estar na tela. Isso daqui é pregador. Que Deus ele marque a sua vida. Que você diga eis-me aqui para quando Deus falar que vai te marcar. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Obrigado. Deus seja louvado, tamo junto, tá bom? Que irmão. Nós possamos cada dia estar abertos a atender o chamado de Deus, ter sensibilidade, percepção para entender o chamado de Deus e, por final, ter fidelidade para obedecer o que Ele nos ordenar. Tamo junto, tá uma delícia esse frango, para mim foi uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Se inscreva, curte, compartilha. Tem muita coisa boa vindo. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Aê!